O universo é um lugar grande, misterioso e em constante mudança. Mas, assim como temos fotos de bebê que mostram como éramos quando pequenos, os cientistas também têm uma foto de bebê do universo. Só que eles foram capazes de olhar 14 bilhões de anos no passado. Como isso é possível? Bem, vamos descobrir. Imagine ganhar o Oscar da ciência por uma foto que mostra o universo inteiro quando ele era apenas um bebê. Os cientistas conseguiram essa façanha fantástica usando a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe da NASA. Para tirar essa foto, eles construíram um satélite super legal, o lançaram no espaço e coletaram grandes quantidades de dados sobre o universo. Essa imagem acabou se tornando um tesouro cósmico. Ela ajudou a responder algumas das maiores perguntas do universo, mas também revelou alguns novos mistérios. Esses dados inovadores confirmaram o modelo padrão da cosmologia e nos disseram que nosso universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Além disso, mostraram que os elementos da nossa tabela periódica regular constituem apenas uma pequena fração da receita do universo. Para dizer a verdade, essa não é bem uma foto no sentido usual. É claro que não podemos de fato fotografar o que aconteceu há tanto tempo. A imagem de que estamos falando é chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB na sigla em inglês. A CMB é como uma luz tênue e brilhante que preenche todo o universo em todas as direções. Essas pistas podem nos ajudar a entender como o universo evoluiu e se tornou o que é hoje. A CMB é um brilho super legal que preenche todo o universo. Veja, quando você olha através de um telescópio comum, o espaço entre as estrelas e as galáxias parece bastante escuro. Mas com um incrível radiotelescópio, podemos detectar que esse espaço vazio e escuro é preenchido por um brilho super fraco e uniforme. Esse brilho está ao nosso redor e não vem de nenhuma estrela ou galáxia. Essa é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e é mais forte na parte de micro-ondas do espectro de rádio. A CMB é um tesouro congelado, super frio, com cerca de 270 graus Celsius negativos. Isso é mais frio do que qualquer inverno que você já tenha experimentado. Essa luz antiga se formou cerca de 380 mil anos após o Big Bang, que aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, estamos olhando muito para trás no tempo. No início, o universo era como uma névoa espessa de plasma incrivelmente quente. Tinha quase 277.777.760 graus Celsius. Era tão quente que os átomos ainda não existiam, apenas elétrons e prótons selvagens pulando loucamente. Devido a essa névoa super quente, qualquer luz que tentasse viajar era espalhada por esses elétrons malandros. Era basicamente como tentar enxergar através do para-brisa embaçado de um carro. Mas então, o universo começou a se expandir em todas as direções, como um balão cósmico ficando cada vez maior, e ele continua se expandindo até hoje. Ao fazer isso, o universo começou a esfriar. Quando completou 380 mil anos de idade, finalmente esfriou o suficiente para que os elétrons e prótons se juntassem. Essas minúsculas partículas começaram a se combinar, formando principalmente átomos de hidrogênio. Quando isso aconteceu, o universo finalmente se tornou transparente, como uma janela clara. O momento dessa transição mágica é chamado de época de recombinação. Quando a era nebulosa terminou, a luz pôde viajar livremente. O universo se tornou como um vasto playground para a luz saltar e explorar. E como você sabe, a luz tem uma certa velocidade, 300 mil km por segundo, para ser mais específica. E leva algum tempo para que a luz de lugares distantes chegue até nós. Então, em outras palavras, a CMB é a luz mais antiga do universo. É como uma captura de um momento em que o universo começou a se tornar claro e transparente. Ao viajar pelo espaço, essa luz passou por todos os tipos de aventuras, como a formação de estrelas e galáxias. Ao longo do caminho, ela perdeu um pouco de energia e se transformou em micro-ondas, que nossos olhos não conseguem ver e que só podem ser detectadas com ferramentas especiais. Além disso, há alguns aspectos complicados que podem interferir nos dados. Por exemplo, os aglomerados de galáxias. Esses são grandes grupos de galáxias que ficam juntas no espaço. Quando a luz antiga da CMB viaja pelo universo, ela encontra esses grupos. E esses aglomerados sorrateiros tentam deixar suas marcas na CMB. Eles distorcem os padrões do brilho antigo, como se estivessem borrando a tinta de um livro antigo importante. É por isso que os cientistas precisam inventar técnicas e supercomputadores para ajudar a limpar essa bagunça e decodificar tudo corretamente.
Devido a tudo isso, a CMB não é perfeitamente lisa. Ela tem algumas pequenas saliências e padrões. Esses padrões estranhos a tornam única, como se fosse a impressão digital do universo. Os cientistas têm usado ferramentas incríveis, como o satélite Cosmic Background Explorer e a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, para estudar esses padrões. O Cosmic Background Explorer, nossa câmera cósmica, fez o primeiro mapa do céu em micro-ondas de 1989 a 1993. Por que o estudamos? Bem, porque a CMB pode nos ajudar a aprender muito sobre o universo primitivo, coisas como a forma como ele se expandiu, a quantidade de matéria normal e a misteriosa matéria escura que ele tinha, e até mesmo a forma geral do universo e muito mais. Basicamente, estamos brincando de detetive com o cosmos, tentando decifrar os mistérios do nosso mundo por meio de pequenas pistas e impressões digitais. Quais são os resultados? Bem, ferramentas incríveis como a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe nos ajudaram a descobrir fatos mais incríveis. Por exemplo, descobrimos que na verdade só podemos ver 5% do universo. Imagine o universo como uma torta cósmica. Os cientistas descobriram que 68% dele é composto de algo chamado energia escura e 27% é matéria escura. Apenas um ínfimo percentual de 5% é composto de matéria normal, aquela que nós humanos podemos ver. Portanto, a maior parte do universo é como esse reino oculto que nem sequer podemos imaginar. Também descobrimos o que aconteceu no início dos tempos. Imagine o universo logo após o Big Bang. Ele era tão pequeno, muito menor do que um próton. Tudo o que vemos hoje estava amontoado nesse espaço minúsculo. As regras da mecânica quântica, que permitem que coisas estranhas e selvagens aconteçam, estavam em pleno andamento naquela época. A matéria e a energia eram como aventureiros brincalhões, pegando emprestado do futuro e desaparecendo no nada. Então, ocorreu a inflação cósmica e o universo subitamente se expandiu como pipoca em uma escala cósmica. Ele se tornou 1 trilhão de trilhões de vezes maior do que era, criando ondas de caos gravitacional por toda parte. Algumas ondas gravitacionais encheram o universo bebê como um mar, e seus padrões deixaram impressões digitais únicas na luz CMB. E tudo isso foi aprendido graças às imagens da CMB. De qualquer forma, a NASA tem um plano incrível para estudar a imagem do bebê do universo. Eles usarão um observatório muito legal chamado Piper, que significa Primordial Inflation Polarization Explorer, ou explorador de polarização da inflação primordial em tradução livre. Imagine o Piper como um balão espacial especial que voará alto no céu a partir de um local chamado Fort Summer, em Novo México. Ele tem 2 potentes telescópios que ficam em um recipiente do tamanho de uma banheira de hidromassagem cheio de hélio líquido. Esse hélio líquido é super frio, com cerca de 269 graus Celsius negativos. Mas o Piper adora o frio porque é extremamente sensível. Qual é a sua missão? Aprender tudo sobre os primórdios do universo, desde a sua primeira foto de bebê. Quando o Piper estiver lá em cima, examinará cuidadosamente a CMB, tentando encontrar alguns padrões ocultos que guardam os segredos de como o universo cresceu e mudou ao longo do tempo. Esse espião com uma lupa estará examinando 85% do céu. O lançamento do Piper está programado para o final de setembro. Você poderá até mesmo assistir à emocionante ação de enchimento do balão ao vivo no site da Columbia Scientific Balloon Facility. Vai ser uma diversão de outro mundo. Então, bem, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é como um contador de histórias que viaja no tempo, nos dando pistas valiosas sobre o incrível passado do universo. Isso não é incrível? O espaço é cheio de surpresas e há muito mais a ser descoberto. Mantenha seus olhos nas estrelas e quem sabe o que mais encontraremos por aí? Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul.
Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se supercompacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram. O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal.
Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios X, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão, ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles. Ah, o espaço! A fronteira final. É uma vasta e misteriosa extensão que nos fascina há séculos. Mas por mais que tenhamos aprendido sobre ele, ainda há muitas coisas sobre as quais mentiram pra gente quando se trata do espaço. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores mentiras que nos contaram sobre esse assunto. Em primeiro lugar, temos a ideia de que o espaço é apenas uma região selvagem e intocada. Mas isso não é exatamente verdade. Há décadas estamos espalhando nossos detritos pelo espaço. Tudo, desde satélites antigos até peças de foguetes. Na verdade, há mais de 20.000 pedaços de detritos em órbita da Terra atualmente. E eles estão causando todos os tipos de problemas para futuras missões espaciais. Portanto, se estiver planejando visitar o espaço em breve, preste atenção por onde anda. Nunca se sabe que tipo de lixo pode estar flutuando por aí. Você sabia que o Sol não é de fato amarelo? Ele é verde! Bem, mais ou menos. Veja bem, os cientistas medem a temperatura de uma estrela pelo espectro de cores que ela emite. As estrelas mais frias parecem vermelhas, enquanto as estrelas mais quentes parecem azuis. Nosso Sol emite a maior parte de sua energia em um comprimento de onda próximo ao verde.
mas como ele também emite outros comprimentos de onda. Todas essas cores se misturam, e seus olhos veem essa mistura vibrante como branco. Da Terra, entretanto, o Sol parece amarelo porque nossa atmosfera é muito boa em dispersar a luz azul. Se nossa estrela fosse realmente amarela, a Terra se tornaria uma rocha congelada, e todos nós seríamos ursos polares. Além disso, o Sol não está pegando fogo de verdade. Ele é uma grande bola de gás feita principalmente de hidrogênio e hélio e funciona mais como um reator nuclear gigantesco, fundindo constantemente átomos de hidrogênio para criar hélio dentro de seu núcleo. Esse processo libera enormes quantidades de energia e é por isso que o Sol é tão quente. Ah, e por falar em incendiar coisas, as explosões no espaço não são reais. Desculpem, fãs de Guerra nas Estrelas, uma nave espacial não pode cair em uma explosão violenta, porque não há ar no espaço. Sem ar não há oxigênio, e sem oxigênio não há fogo. Você também pode pensar que há muitas estrelas no céu noturno para contar, mas na verdade dá para fazer isso. De acordo com o Yale Bright Star Catalog, há 9.110 estrelas que podem ser vistas da Terra a olho nu. Então, tecnicamente, você pode contá-las, mas eu não ficaria surpreso se você perdesse a conta. E se você estiver preocupado com voar por um cinturão de asteroides, não se preocupe. Embora tenha trilhões de rochas espaciais que variam em tamanho, desde poeira espacial até 1/4 do tamanho da Lua, elas estão muito espalhadas. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter tem 225 milhões de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso espalha as rochas espaciais a milhares de quilômetros de distância, tornando quase impossível para uma espaçonave colidir com uma delas. Você vai congelar instantaneamente no espaço sem um traje. Não, você não se transformará em um picolé imediatamente. Vai demorar um pouco mais porque o calor e o frio não se movem muito rapidamente no vácuo do espaço. Mas, infelizmente para você, há um problema maior. Você não conseguirá respirar. Depois de apenas 15 segundos, seu cérebro não estará recebendo oxigênio suficiente do sangue e você desmaiará. E depois de apenas 2 minutos, o resto de seus órgãos estará perdido. Portanto, em resumo, se você estiver brincando de astronauta sem um traje espacial, o jogo acabará rapidamente. Você sabia que o espaço não tem nenhuma temperatura? Isso ocorre porque a temperatura é definida pela velocidade com que as partículas se movem e pela quantidade de energia que elas têm. No verdadeiro vácuo do espaço, não há partículas para se movimentar, o que faz com que não haja temperatura. É claro que algumas partes do espaço são realmente quentes, como as áreas ao redor das estrelas, mas quanto mais longe você estiver das estrelas, mais espalhadas estarão as partículas, tornando essas áreas do espaço bastante frias. O número 9 é o formato do nosso planeta. Não, ele não é plano, mas também não é uma esfera perfeita. Sim, ele se projeta no Equador por causa do giro selvagem do nosso planeta. É como se a Terra estivesse fazendo sua própria dancinha. E por causa dessa protuberância, lançar naves espaciais a partir do Equador é muito mais fácil do que a partir dos polos. Quando se trata de som no espaço, a situação é um pouco complicada. Você pode pensar que ninguém pode ouvi-lo gritar, mas isso não é totalmente correto. O fato é que o som precisa de algo para viajar, como ar ou água. No espaço, as coisas estão muito espalhadas. Portanto, aquelas batalhas espaciais épicas e explosões galácticas seriam completamente silenciosas. No entanto, há alguns lugares no espaço com partículas suficientes para o som viajar. Por exemplo, é possível ouvir o buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Outro mito é sobre a gravidade zero. Isso não existe. Ainda há alguma gravidade na Estação Espacial Internacional, cerca de 90% do que sentimos na boa e velha Terra. Mas os astronautas podem flutuar, porque estão basicamente em queda livre ao redor do planeta. E sejamos realistas, a versão de Hollywood de viagem espacial não é um fato. É claro que as órbitas existem, mas diferentes altitudes significam diferentes velocidades. Portanto, mover-se de uma órbita para outra não é exatamente um passeio no parque. Você não pode simplesmente se empurrar na direção certa e esperar pelo melhor. É preciso levar em conta essas velocidades orbitais. Isso me fez lembrar do filme Gravidade de 2013 e de como Sandra Bullock tentou sobreviver no espaço. Hollywood certamente adicionou combustível a esses mitos. Mais uma vez, quem pode culpá-los? Em 1979, a espaçonave Viking 1 da NASA
tirou uma foto de uma curiosa formação rochosa em Marte que se parecia muito com um rosto. Algumas pessoas afirmaram que essa era a prova de que havia vida extraterrestre no planeta vermelho, mas a NASA tinha uma opinião diferente. De acordo com a agência espacial, o rosto nada mais era do que um monte de rochas empilhadas de tal forma que as sombras que elas projetavam criavam uma ilusão de características faciais. Na verdade, era apenas uma colina comum que recebeu crédito demais por ser fotogênica. O sistema solar permanece no mesmo lugar. Mentira! Ele está voando pelo espaço a uma velocidade de 225 km por segundo, o que significa que está atravessando o cosmos mais rápido do que um guepardo perseguindo sua presa. O sistema solar leva 230 milhões de anos para completar uma órbita completa ao redor da Via Láctea. Ainda bem que ele não está recebendo uma multa por excesso de velocidade, pois isso seria uma multa astronômica. Sem o Sol, os planetas seriam muito frios. Estamos falando de temperaturas tão baixas quanto 270 graus Celsius negativos. Mas com o Sol por perto, os planetas podem desfrutar de temperaturas muito mais agradáveis. É claro que nem todos os planetas são iguais. Mercúrio, por exemplo, é o mais próximo do Sol. Vênus, por outro lado, está mais distante, mas de alguma forma consegue ser ainda mais quente que Mercúrio. A distância do Sol não é o único fator que afeta a temperatura de um planeta. Outros fatores, como o tamanho e a refletividade do planeta, também entram em jogo. Portanto, o fato de Mercúrio ser o planeta mais quente do nosso sistema solar é uma proposição falsa. Não! O fato de ele ser o mais próximo do Sol não significa que seja o mais quente. Embora tenhamos sido enganados em alguns aspectos, isso não torna o espaço menos incrível. Ele ainda é uma parte vasta, bela e totalmente fascinante do nosso universo. E ainda há muito que precisamos descobrir. Quem sabe, talvez um dia nós realmente descobriremos pequenas pessoas verdes lá fora, ou talvez encontremos algo ainda mais incrível. Até lá, teremos que continuar sonhando e explorando. Essas foram as 14 coisas da nossa lista. Você tem algum outro mito espacial para desmascarar? Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. Ah, e já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Da próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão.
Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade. E também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande.
É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados.
Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva, ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo, um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1.300.000 terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso.
A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar 1 milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto, bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como um espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo.
Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apollo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, detritos de naves espaciais, 6 módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a 3 Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau, estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui. Imagine uma bola de basquete girando no dedo de alguém. Um ponto perto do meio da bola leva mais tempo para girar de volta para onde começou do que o local onde o dedo está. A Terra gira da mesma maneira. As pessoas no centro da África estão girando a 1.600 km por hora à medida que o planeta gira, enquanto qualquer pessoa no Polo Sul, na verdade, não se move, apenas gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos avançando pelo espaço igualmente rápido, já que o planeta também está girando ao redor do Sol a 105.000 km por hora. A temperatura no limite do núcleo interno e externo do nosso planeta é de 2.000 graus Celsius. Isso é tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão lá é 3,3 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo não sendo maior que um carro comum, ainda é algo significativo. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado de 2020 CD3, é a nossa mini-lua temporária.
Mas não vai ficar com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem pegos pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. O movimento de galáxias e aglomerados bilhões de anos-luz longe de nós sugere que há algum corpo enorme fora do universo visível. Após bilhões de anos, a expansão do universo tornará o espaço tão escasso que não poderemos ver as estrelas no céu. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km do seu centro geométrico. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é o que você imagina. Neva metais e chove ácido. Não é um bom lugar para se passar as férias. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, e contém mais enxofre do que Júpiter, o que dá ao planeta uma tonalidade laranja parecida com uma poluição atmosférica. Na Terra, as ondas sonoras fazem vibrar moléculas de ar, e é por isso que somos capazes de ouvir som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, no entanto, diz-se que não há som, já que não há moléculas para vibrar e fornecer ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo desolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo de onde você estiver, ondas sonoras podem ser possíveis. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está crescendo, e a velocidade com que está se expandindo está aumentando o tempo todo. Se ele está crescendo para ficar algo maior, então deve ter algum tipo de limite, certo? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantesca e depois o nada? Um abismo que não leva a lugar nenhum? A teoria mais comum é que o universo é moldado de tal forma que não pode ter um limite. Mas não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de compreender. O universo é de fato infinito, e nossa parte não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é apenas um pouco mais baixo, outro usa o cabelo de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Há também uma teoria sobre um multiverso que consiste em muitos universos menores. O universo em que vivemos seria apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato uns com os outros. Então, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, assim como aquele que criou o nosso universo natal. Netuno é o lugar mais ventoso do sistema solar. Nuvens de metano congelado são chicoteadas em todo o planeta a uma velocidade de 1930 km por hora. O núcleo de Netuno é sólido e consiste principalmente de ferro e alguns outros minerais. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra. A temperatura interna atinge 5.000 graus Celsius. Os astrônomos também acreditam que, a uma profundidade de 7.200 km, pode haver uma camada de diamante onde está chovendo cristais de diamante. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com um belo pôr do sol que é pintado em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu, normalmente vermelho-rosado, fica azul à medida que o sol se põe sob o horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pores do Sol são espetaculares. Tendo cerca de 1/4 do tamanho da Terra, a Lua é bastante enorme em relação a outros satélites no espaço. Não há nada como essa situação em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Plutão tem uma lua quase metade do tamanho de si mesmo, mas é mais como um irmão gêmeo do que um satélite. Há mais de 150 luas em nosso Sistema Solar, e a da Terra é a 5ª maior. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 50 km de comprimento e 100 km de largura, é provável que a caverna seja o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, criaram uma crosta dura grossa do lado de fora. Mas por dentro, a lava continuava fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas.
Inúmeros poços na superfície lunar descobertos pela NASA podem ser aberturas para tubos de lava. Não podemos desenterrar a maior parte do ouro da Terra. 99% dele acabou no centro do planeta há vários bilhões de anos, atraído pelo ferro no núcleo terrestre. Estamos falando de 1,6 quatrilhão de toneladas de ouro. Isso é o suficiente para revestir a superfície do planeta inteiro em uma camada de 4,6 metros de ouro. E se meteoritos não tivessem nos atingido, trazendo quantidades extras de ouro, seria ainda mais raro. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram uma enorme bolha de alguma substância misteriosa. Estava escondida sob a superfície do lado mais distante da Lua. Sua massa era a mesma de uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Essa coisa enigmática fica a quase 320 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que se formou na superfície lunar há bilhões de anos. A bolha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Pode ser o núcleo metálico do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos nessa descoberta. Poderia explicar muitas coisas sobre a bacia do Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, essa bacia oval se estenderia de Washington até o Texas. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado Quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É uma das coisas mais antigas, maiores e, estando a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, mais distantes conhecidas pela humanidade. Astronautas no espaço podem perder cerca de 1% de sua massa muscular a cada mês. Para evitar isso, eles têm que manter um regime de exercícios de 2 horas todos os dias. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se encontrarão em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade vertiginosa. Quando as duas galáxias colidirem, elas formarão uma enorme galáxia elíptica. Você já olhou para o céu noturno e tentou contar todas as estrelas? Sim, boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas, mas outras estimativas colocam esse número em mais de 200 bilhões, já que calcular o valor exato é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto a todo o universo, há pelo menos 1 sextilhão de estrelas. Isso é um número 1 com 21 zeros depois dele. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo. Está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência.
Vamos lá, ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kiloparsecs, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos à posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma.
Higgle está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Higgle levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com um movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem duas designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as duas galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa. Esse é o último jogo do ano. Milhões de espectadores estão grudados em suas telas de TV. As 50 mil pessoas nas arquibancadas do estádio não estão nem respirando. Todos estão esperando para ver quem vai ganhar o jogo. Ele vai decidir o vencedor deste ano. Os torcedores mais barulhentos pararam de cantar. O ar parece até mais denso. E está tudo tão quieto que você consegue ouvir os batimentos cardíacos dos espectadores. O arremessador olha para a bola uma última vez. Ele está levando em conta a velocidade do vento e se prepara para garantir a vitória ao seu time. Lançou. A bola voa como uma bala pelo estádio. Mas a reação do batedor é perfeita. E então, o incrível acontece. A energia do impacto acelera a bola até a velocidade da luz. Ok, vamos parar agora. Eu tenho que explicar isso. Nada no universo pode atingir a velocidade da luz se tiver massa. Para uma pessoa, um carro, um foguete, até um cometa, essa velocidade está fora de alcance. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, quando um objeto se move, seu tamanho diminui e sua massa aumenta. Se um avião acelerasse a velocidade da luz, sua massa seria infinita e seu comprimento, zero. É impossível. Mas viver de acordo com as regras é chato, mesmo que sejam as leis da física. Tenho certeza de que Einstein adoraria a nossa ideia.
Então, no nosso mundo sem lei, o batedor acertou a bola e ela voou a 300 mil quilômetros por segundo. Em apenas 1 segundo, a esfera voaria ao redor da Terra 7,5 vezes. Espectadores, grama no estádio, moléculas de ar. Tudo ao redor está congelado, apenas a bola avança. O pequeno projétil voa para fora do estádio. Rasga a atmosfera e vai para o espaço. E então o horror. Bate na Estação Espacial Internacional a toda velocidade. A nave não tem chance. Um objeto na velocidade da luz vai explodir tudo pelo caminho. Esta história é impossível, não só porque o taco do jogador de beisebol quebraria com tal golpe. Uma pequena bola de couro e borracha acionaria um flash no centro de um estádio mais brilhante que o Sol. A luz brilhante será seguida por uma explosão termonuclear. Quando o batedor impulsiona a bola para a velocidade da luz, o show começa. Ela se move tão rápido que as moléculas de ar não têm tempo de fluir em torno dela. Os átomos nas moléculas de ar atingem e se misturam com seus átomos. Os raios gama aparecem. Eles quebram as moléculas. O ar ao redor da massa se transforma em plasma incandescente. O árbitro e o receptor também não devem ser invejados. Tente jogar beisebol na lava vulcânica. Tudo isso acontece em nanosegundos. Há 1 bilhão de nanosegundos em 1 segundo. Os olhos e o cérebro das pessoas não têm tempo para analisar o que está acontecendo na frente delas. A bola se quebra em pedacinhos. Agora parece uma nuvem de plasma em chamas. Carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. O estádio está envolto em plasma e raios-x. Por quilômetros ao redor, há pouco mais que um deserto. A paisagem lembra a superfície da Lua ou de Marte. Vamos dar uma olhada em câmera lenta. A luz brilhante acende primeiro. Então uma bola de fogo aparece no meio do estádio. Bum! O som da explosão chega até você. Um pilar de fogo irrompe no céu e se transforma em uma nuvem misteriosa que mais se assemelha a um cogumelo gigante. Não se esqueça da onda de choque. Ela arranca as árvores do chão e acaba com todas as vidraças ao redor. Felizmente, no mundo real, tal situação é impossível. A Estação Espacial Internacional tem problemas suficientes sem bolas de beisebol. Aqui está o campo de futebol americano. E esta é a EEI, que pesa 420 toneladas. É a maior nave espacial já construída por humanos. O enorme tamanho e o peso de 320 carros não a impede de voar a 8 km por segundo. Ela orbita a Terra 16 vezes por dia. A essa velocidade, qualquer partícula pode perfurar o casco da nave ou arrancar um de seus painéis solares. Existem 2.000 satélites ativos voando ao redor da Terra. Outros 3.000 não funcionam, mas continuam suas viagens espaciais. Isso não é tudo. No espaço existem 100 milhões de pedaços de detritos não maiores que 1,20 cm. Nós os enviamos para lá. Pelo menos 34.000 partículas do tamanho de seu smartphone e muito mais. Mesmo a menor peça pode destruir o traje de um astronauta, equipamentos ou áreas desprotegidas da EEI. Um único parafuso voando a 40 vezes a velocidade de um jato é um projétil perigoso, especialmente no espaço. Ainda assim, a Estação Espacial Internacional é segura. O estofamento a protege contra impactos de pequenos objetos. Com os maiores é mais difícil, mas os cientistas descobriram como lidar com eles também, criando um perímetro de segurança em torno dela. Imagine uma caixa de pizza com 25 km de comprimento e 4 km de largura. A estação espacial está suspensa no centro da caixa e suas paredes são os limites do perímetro. Especialistas da NASA registram cada violador da fronteira espacial. Eles calculam a probabilidade de colisão. Se houver perigo, a estação começa a manobrar e evita o impacto. Em 2020, ela mudou a sua rota de voo 3 vezes. Centenas de objetos entram na atmosfera da Terra todos os anos. A maioria queima antes de atingir a superfície do planeta. Se os detritos de metal explodirem na atmosfera, provavelmente acabarão em terras despovoadas ou no oceano. Ainda assim, essas coisas acontecem. No início da manhã do dia 22 de janeiro de 1997, Lottie Williams estava andando por um parque em Oklahoma. Antes do amanhecer, ela viu uma bola de fogo brilhante no céu. A mulher achou que era uma estrela cadente. De repente, sentiu algo tocar seu ombro. Era nada menos que um pedaço de metal do tamanho da palma da mão. O impacto não prejudicou Lottie, que se tornou a única pessoa no planeta a ter sido atingida por detritos espaciais. Aquilo fazia parte do tanque de combustível do foguete americano Delta II. A probabilidade de ser atingido por detritos espaciais é mínima. É mais fácil um enorme Kraken entrar no seu quarto do que um pedaço de um satélite espacial atingir você. Os detritos são invisíveis no fluxo de milhares de pequenos meteoritos. Eles bombardeiam a atmosfera da Terra todos os dias. A maioria das rochas queima nela,
e as que caem em nosso planeta são invisíveis. O único caso confirmado de um encontro próximo com um meteorito foi o de Ann Hodges. Em 1954, uma pedra espacial atravessou o telhado de uma casa e atingiu a mulher na coxa. O meteorito deixou um buraco no teto e um hematoma na perna da sortuda. Vamos imaginar o que aconteceria se um objeto do tamanho e peso de uma bola de boliche voasse em direção ao nosso planeta. Naturalmente na velocidade da luz. Em 2 segundos, ele percorre a distância da Lua à Terra. Essa bola vai rachar, mas terá tempo para iniciar a fusão termonuclear. Esse processo irá liberar raios-X que transformarão a atmosfera em uma bolha de plasma que vai se expandir constantemente. Não haverá ponto de impacto de detritos espaciais na superfície terrestre. Ela não terá tempo para pousar, mas fará muitas coisas desagradáveis. A explosão na atmosfera será colossal. O cataclismo transformará parte do planeta em um deserto sem vida e provocará a destruição de parte da crosta terrestre. Na superfície, começarão incêndios, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. O Sol é a principal fonte de luz do nosso sistema solar. A luz da estrela atinge Plutão em 5 horas e 50 minutos. Mercúrio está apenas a 3 minutos e 20 segundos de distância, quanto à Terra são 8 minutos e 20 segundos. Se enviarmos uma espaçonave a Marte amanhã, ela chegará ao seu destino em 7 meses. Um foguete que viaja na velocidade da luz o fará em 3 minutos. Dificilmente aprenderemos a voar na velocidade da luz. A maioria das naves espaciais modernas é movida por motores de íons. Mas os cientistas estão procurando uma alternativa. Por milhares de anos, as pessoas viajaram em navios com velas. Hoje, essa tecnologia é relevante novamente. Engenheiros sugerem usar velas no espaço. Eles propõem pegar o vento solar com elas. Uma vela é instalada na espaçonave e fótons de luz a atingem. Isso cria uma pressão que empurra o objeto para frente. A ideia mais ambígua até agora é produzir um motor externo de propulsão de plasma pulsado. Seu princípio é detonar centenas de cargas nucleares atrás da espaçonave, que voará para frente em sua onda de choque. Obrigado, mas não. A maneira com mais jeito de ficção científica de viajar no espaço é usar uma dobra espacial. Nesse caso, podemos voar mais rápido que a velocidade da luz, mas primeiro devemos construir um motor que distorça o espaço-tempo e use essa distorção para viagens espaciais. Até agora, essa tecnologia só pode ser encontrada em filmes e quadrinhos. Imagine só, você é um astronauta atravessando o cosmos em sua nave espacial de última geração, mas de repente percebe que está ficando sem combustível. O que fazer preso no meio do espaço? Dificilmente existe algo como um poço de gasolina flutuante. A boa notícia é que você não vai ficar parado. Uma nave espacial nunca vai parar depois de ficar sem combustível. Tudo porque basicamente não há atmosfera no espaço. É daí que vem a popular frase: no espaço, ninguém pode ouvi-lo gritar. O som viaja através da vibração de minúsculos átomos e moléculas. No espaço, onde não há ar, simplesmente não há como o som viajar. O mesmo serve para a nossa nave espacial. Como não há ar, também há uma completa falta de resistência do ar. Essas minúsculas partículas que existem no espaço são muito pequenas para reduzir o impulso da nave espacial ou arrastá-la de volta. Por causa disso, a maioria das naves espaciais realmente desliga seus motores durante a maior parte de sua jornada. Então, não acredite naqueles filmes que mostram naves espaciais com seus motores ligados o tempo todo. Isso é completamente fictício. Ao contrário das embarcações na água, uma nave no espaço não precisa de impulso constante para continuar indo em frente. Normalmente, seu motor só é acionado por períodos super curtos de tempo. Isso não é apenas prático, mas também economiza dinheiro. É muito caro transportar combustível para o espaço, pois é pesado. É por isso que as sondas espaciais tentam usar o mínimo de combustível possível. Elas precisam de combustível quando decolam da Terra e depois novamente para voltarem à atmosfera. Isso acontece quando precisam desacelerar após o retorno. Embora carros e trens tenham freios, não é tão simples assim levar uma nave espacial a uma parada súbita. Os motores são necessários para desacelerar a nave ou levá-la a uma parada completa. Isso envolve acionar estrategicamente propulsores incríveis na parte frontal da nave, a fim de criar o arrasto necessário e reduzir a velocidade da nave espacial. Mas esse processo também requer níveis de precisão muito altos. Um movimento errado e você está torrado, literalmente. Acione os propulsores rápido demais e a nave espacial incendiará enquanto você entra novamente na atmosfera da Terra a milhares de quilômetros por hora. Viajar muito devagar também pode causar problemas, porque neste caso, você pode perder completamente a órbita do nosso planeta e passar pela Terra.
E a maioria das naves espaciais não tem combustível suficiente para uma segunda tentativa. Portanto, viajar muito devagar precisa ser evitado a todo custo. Mas voltando ao problema em questão, isso basicamente significa que qualquer veículo com um tanque vazio continuará viajando na mesma velocidade pelo espaço até que eventualmente encontre algo. Simplesmente não há outra maneira de parar. E espere, na verdade, talvez isso não seja uma boa notícia. Se você ficar preso, é bastante improvável que seus amigos da NASA organizem uma missão de resgate. Isso parece meio triste, mas faz sentido. Quando montarem uma nova equipe e encontrarem uma nave para o resgate, você já terá viajado tão longe no espaço que levaria anos para chegar até você. Isso também custaria uma quantia enorme de dinheiro. A NASA gasta em média 152 milhões de dólares para lançar uma nave para o espaço. Isso é tanto quanto comprar 6 novos Lamborghinis topo de linha. Ainda mais maluco, o primeiro ônibus espacial custou à NASA 49 bilhões de dólares para ser desenvolvido e lançado. Infelizmente, uma vez que você tenha deixado a órbita terrestre, é quase impossível que volte sem combustível. Foi o que de fato aconteceu com a sonda Dawn da NASA em 2018. Certo dia, a sonda ficou sem combustível. Isso a deixou completamente sem direção no meio do espaço. Ela parou de transmitir sinais para a Terra, pondo fim a uma missão de 11 anos que estabeleceu muitos recordes espaciais. A nave espacial não podia mais gerar eletricidade, pois não tinha combustível para mover seus painéis solares para apontá-los para o Sol. E até hoje, ela ainda está flutuando em algum lugar do espaço em um estado de abandono. Felizmente, a Dawn não tinha astronautas a bordo. A nave espacial começou a orbitar o planeta não Ceres, que era o objeto que estava investigando originalmente. Para contexto, uma órbita é um caminho curvo em torno de uma estrela, planeta ou lua em que um objeto fica preso. Mas espere, a NASA é especialista em todas as coisas relacionadas a naves espaciais. Então, primeiro de tudo, como eles permitiram que uma nave ficasse sem combustível? Na verdade, é super difícil medir com precisão a quantidade de combustível que será necessária no espaço. Na Terra, a gravidade mantém todo o combustível no fundo do tanque, e você pode usar um sensor flutuante para medir quanto combustível ainda há. Mas isso é impossível no espaço devido à falta de gravidade. Em vez disso, uma abordagem comum é adicionar uma bexiga de ar ao tanque de combustível que é pressurizada antes do lançamento para empurrar o combustível em linhas. Quanto mais combustível é usado, mais essa bexiga se expande. Ela ocupa mais espaço e mantém o combustível sob a quantidade certa de pressão. Essa pressão é monitorada. É assim que se pode saber quanto combustível resta. Como dá pra ver, é muito mais complicado do que aqui na Terra. Mas digamos que houvesse astronautas a bordo de uma nave espacial que ficou sem combustível. Por quanto tempo eles poderiam sobreviver? Bom, isso depende da quantidade de comida e água a bordo. A NASA geralmente calcula a quantidade exata de comida que os astronautas precisam para sua viagem, para evitar adicionar peso extra à nave espacial. Mas a boa notícia é que esse alimento pode tecnicamente ser racionado e seu consumo pode ser feito aos poucos. Isso porque a comida de astronauta vem em embalagens especiais para impedir que estrague. Não há geladeiras a bordo da nave espacial. A comida vem em bolsas claras e flexíveis que podem ser cortadas com uma tesoura. Todos os alimentos são pré-cozidos e processados, por isso não precisam ser armazenados na geladeira. As únicas exceções são frutas e vegetais frescos. Essas são as únicas coisas que precisam ser comidas rapidamente, pois vão estragar. Hoje, os astronautas também trabalham com nutricionistas para que possam escolher os alimentos que gostam de comer. Eles podem escolher entre vários produtos, incluindo sopa de cogumelo, macarrão e queijo, frango, carne bovina, presunto, nozes e até biscoitos deliciosos. O coquetel de camarão é aparentemente um dos favoritos entre os astronautas por causa do sabor picante. Bebidas saborizadas também vêm em pó, tipo Tang, ou sacos de café instantâneo como os que você tem no armário da sua cozinha. Curiosamente, os astronautas geralmente relatam não sentir fome no espaço. Portanto, pode ser mais fácil do que você imagina racionar a comida. Mas, mesmo que possa fazer sua comida durar, e a água, como é que fica? Transportar qualquer coisa para o espaço custa muito. E a água é bastante pesada, então custa ainda mais o seu transporte. Por esse motivo, tanques de água não podem ser constantemente enviados para o espaço. Em vez disso, os astronautas têm um sistema de água realmente complexo. Ele espreme até a última gota de líquido seguro e disponível no meio ambiente.
Isso envolve a reciclagem de água usada e significa que nossos amigos no espaço bebem água que foi filtrada da água velha do chuveiro, da sua própria respiração, das células de combustível da nave espacial, do suor e assim por diante. Mas não se preocupe, essa água é segura para beber e, na verdade, é ainda melhor do que a maioria da água potável que sai das torneiras. A água de uma nave espacial primeiro passa por vários filtros, começando com aquele que remove partículas e detritos. Em seguida, ela passa por camas de multifiltração, contendo substâncias inteligentes que removem impurezas. O estágio final elimina compostos nocivos e destrói bactérias e vírus desagradáveis. Há também reservas de água em caso de emergência. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional mantém cerca de 2.400 litros de água em suas reservas por precaução. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial. O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir. Paramahansa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física, inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletrostática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si. A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações. A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1. O universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto.
Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo. Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo e, sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo, exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente. Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas. E de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes. Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental, que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos. Mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas.
Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Você está viajando pelas profundezas do espaço sideral, circulando estrelas e galáxias inteiras. Uau! Parece que esta nebulosa multicolorida logo entrará em colapso sob seu próprio peso e explodirá como uma supernova. Agora vamos circundar cuidadosamente este buraco negro. Tente não ser pego pelo campo gravitacional dele, ou ele vai engoli-lo como um monstro espacial. Espere. O que é aquela estrutura estranha ali? É uma muralha brilhante. E se você olhar de perto, cada ponto brilhante é uma galáxia inteira. Esse paredão tem cerca de 100 mil dessas galáxias. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Então, esta muralha contém um quatrilhão, que é 10 seguido por 15 zeros, de estrelas como o nosso Sol. Essa estrutura gigante é chamada de Muralha do Polo Sul e está localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. Em comparação, a estrela mais perto de nossa casa é Próxima Centauri, a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. Os foguetes podem percorrer essa distância em cerca de 73 mil anos. Portanto, a jornada para a Muralha do Polo Sul pode levar mais tempo do que nosso sistema solar existe. E ela é simplesmente gigantesca, mesmo em escala cósmica. Possui cerca de 1,37 bilhão de anos-luz de comprimento. Para dar uma ideia disso, a largura da Via Láctea é de apenas 100 mil anos-luz. Mas você não consegue ver o paredão mesmo com o telescópio mais poderoso, porque a própria Via Láctea obstrui a visão. Ela é tão brilhante que esconde a região. É como tentar olhar para o céu estrelado de uma metrópole. A poluição luminosa não vai deixar. Os cientistas conseguiram detectar esta muralha galáctica, medindo o desvio para o vermelho. Sabemos que todos os objetos no universo estão se movendo. Eles se espalharam dos outros como resultado do Big Bang, que aconteceu há bilhões de anos. E quando as galáxias se movem, suas ondas de luz mudam ligeiramente. Ao medir essa alteração, podemos entender o que é o objeto e como ele se desloca. E essa muralha nem é a maior do nosso universo, e sim a grande Hércules Corona Boreal, uma superestrutura plana, gigante, com cerca de 10 bilhões de anos-luz de largura. Isso é cerca de 10% de todo o universo observável. Trata-se de um aglomerado de galáxias e conseguimos detectar essa estrutura gigante por rajadas de raios gama. É o evento eletromagnético mais brilhante do universo. Você pode até vê-lo nos confins dele. Essas explosões são um evento muito raro. Na Via Láctea, por exemplo, isso acontece uma vez a cada poucos milhões de anos. Se notarmos muitas delas em um curto espaço de tempo no mesmo local, significa que existem muitos objetos como a Via Láctea lá. Então, há muitas galáxias por aí. Outra estrutura gigante incomum no universo é o Grande Grupo de Quásares, com cerca de 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, é preciso um fóton de luz de quase o mesmo tempo que o nosso planeta existe, apenas para ir de um lado da estrutura para o outro. E se você colocar o Grande Grupo de Quásares na escala, ele seria 6,1 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Os cientistas descobriram que existem pelo menos 73 deles nessa estrutura. Estes são alguns dos objetos mais incomuns do universo. São os núcleos ativos das galáxias. No centro de um quásar, há um buraco negro supermassivo. Um gigante devora a matéria ao seu redor. Uma força bárbara de gravidade torce a matéria ao redor do buraco negro, formando um disco, que é a fonte da radiação mais forte que existe. Em comparação, a de um único quásar é dezenas ou centenas de vezes mais forte do que a de todas as estrelas da nossa galáxia juntas. Por causa de uma radiação tão forte, podemos detectar quásares mesmo a distâncias muito longas. É por isso que eles também são chamados de faróis do universo, e são usados pelos cientistas para estudar o universo e o movimento dentro dele. Um dos mais distantes de nós está a cerca de 13,1 bilhões de anos-luz de distância. Isso o torna um dos objetos mais antigos do universo. Ele surgiu cerca de 690 milhões de anos após o Big Bang e é quase 3 vezes mais velho que o nosso sistema solar. Além disso, ainda tem um brilho extremo, cerca de 4,14 zeros vezes mais brilhante que o Sol. Os cientistas explicam que no centro do gigante fica um buraco negro supermassivo, 800 milhões de vezes mais pesado que o Sol.
todas essas estruturas gigantes são apenas blocos de construção do nosso universo. Veja, este é o nosso sistema solar. Agora, diminua um pouco o zoom. É aqui que nossa estrela natal fica na Via Láctea. Reduza novamente. Aqui está um grupo local de galáxias, assim como todos estes pontos brilhantes. Esta é Andrômeda, e esta é a galáxia do Triângulo. E mais algumas dezenas de outras galáxias ligeiramente menores. Elas estão todas gravitacionalmente conectadas. O tamanho da estrutura é de cerca de 10 milhões de anos-luz. Isso é 100 vezes a largura da Via Láctea. Diminua o zoom, por favor. Este é o superaglomerado de Virgem, 20 vezes maior que o grupo local. Há cerca de 30 mil galáxias diferentes, e a massa da coisa toda é de cerca de 1,15 zeros de massas solares. Reduza o zoom novamente. Laniakea. Essa estrutura é quase 3 vezes maior. Inclui o superaglomerado de Virgem e outros menores. São cerca de 100 mil galáxias aqui, mas ainda não acabou. Diminua mais um pouco. Aqui está o complexo do superaglomerado Peixes-Baleia. Uma estrutura galáctea gigante com aproximadamente 60 aglomerados de galáxias. Portanto, há mais delas nele do que grãos de areia no deserto. Você sabe o que fazer. Menos um. Ufa, este é o universo observável. São mais de 500 bilhões de galáxias. E as estrelas? Bem, existem cerca de 1 bilhão de trilhões delas. O universo observável tem sua própria estrutura. Aglomerados de galáxias formam cadeias e muralhas, como você já viu. Mas esses fios são separados por imensas regiões de vazio absoluto, as áreas chamadas de vazios. Nesses lugares não existe matéria alguma, há menos moléculas neles do que em uma sala vazia. Um desses vazios tem uma reputação muito mística, é o supervazio de Eridano, ou o ponto frio. Ele surgiu apenas 380 mil anos após o Big Bang. Tem quase 1 bilhão de anos-luz de largura e pode conter centenas ou milhares de galáxias com trilhões de estrelas. Alguns cientistas acreditam que pode ter sido o resultado da maior colisão de todos os tempos, envolvendo universos. Existe uma teoria de que o nosso é uma espécie de bolha, uma enorme esfera que contém todas essas muralhas e cadeias de galáxias. Agora, imagine que há um número infinito dessas bolhas. Podem ser mundos paralelos ou universos diferentes. Muitos anos atrás, uma delas chegou perto da bolha do nosso universo. As paredes se tocaram e os dois universos se conectaram por um tempo, como duas gotas de água se juntando, mas o outro continuou se movendo. A área onde as bolhas se uniram ficou cada vez mais fina até que essa conexão se rompeu e elas se separaram uma da outra. Neste ponto, o segundo universo arrancou parte do material da nossa bolha. Todas aquelas galáxias que costumavam preencher o supervazio de Eridano acabaram em um universo paralelo. Os cientistas supuseram que poderíamos viajar através de outras bolhas. Voar até a suposta muralha do nosso universo levaria uma eternidade e demoraria ainda mais para viajar pelo espaço interuniversal. Então, temos que usar portais ou buracos de minhoca. Aqui está como funciona. Imagine um pedaço de papel com o ponto A de um lado e o B do outro. Em vez de percorrer toda a folha de papel, apenas a dobramos, de modo que o ponto A fique logo acima do ponto B. Tudo o que resta é fazer um pequeno buraco, e a viagem leva apenas alguns instantes. Alguns cientistas acreditam que esses atalhos pelos universos ficam dentro de buracos negros. Mas como sobreviver caindo em um deles? É preciso apenas escolher um que seja grande o suficiente. Tudo se resume à gravidade. Imagine que você está caindo em um buraco negro agora. Quanto mais perto chega dele, mais força ele exerce, e se intensifica a cada centímetro. Em um ponto, a força gravitacional que afeta a sua cabeça é muito mais forte do que nos pés. Então você se transforma em espaguete. Mas, se escolher um buraco negro supermassivo como os dos centros das galáxias, a força gravitacional aumenta gradualmente. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol e muito maiores. Mas a força gravitacional na sua cabeça e em seus pés será quase igual. E você ainda se sentirá confortável. Quem sabe, talvez, se conseguir sobreviver a uma queda em um buraco negro tão grande, você se encontre em um universo completamente diferente, onde diferentes leis da física se aplicam, mas até agora, isso é apenas uma teoria. Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos. A época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang, uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes.
Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado. A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível. Mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima e embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro. Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia. Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura, que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando os cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem 2 maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2. Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe. Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum.
Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte. Nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia. Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta. Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo. A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso Sistema Solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria